Inicialmente, eu agradeço o convite do Masanori, fiquei muito honrado de ser distinguido com este convite. Eu vou procurar me ater aos fatos da minha vida profissional que não estão registrados no meu currículo Lattes, porque os que estão lá podem ser consultados a qualquer momento. Eu gostaria de falar sobre o que está atrás daquilo. O que está lá registrado é o resultado, né, de uma trajetória, de um projeto de vida profissional. Muito bem, eu iniciei meus estudos em Goiânia e durante o período de formação até a conclusão dos estudos secundários, eu não tive interesse especial por plantas ou pela área de biologia. O que eu me lembro de uma fase anterior é que quando eu era menino, eu morava numa casa que tinha um quintal normal e à frente da casa era um cerrado. E eu gostava muito de brincar no cerrado e eu desenvolvi o hábito de quebrar o galho dos arbustos e depois passar um pano como se fosse uma tipóia. E aquilo formava um calo. E eu ficava encantado com aquilo. Aquele calo era uma coisa extraordinária para mim. E eu falava para minha mãe que quando eu ia crescer eu ia ser médico de planta. Porque eu tratava as plantas, na minha cabeça eu estava tratando. E eu descobri o calo, eu achei aquilo uma coisa extraordinária. Durante o curso secundário, os professores de biologia não eram ruins, não. Eles eram péssimos. Tanto é que eu não conseguia ver, não via nada, absolutamente nada interessante em biologia. Para que você tenha uma ideia, eu me lembro que a primeira aula que eu tive de biologia no ensino secundário, o professor escreveu no quadro as organelas da célula. Começou a escrever no quadro e começou a falar sobre a célula. Enfim, quando chegou a época de fazer a universidade, aí eu, de repente, assim, quase como uma revelação, tive vontade de fazer agronomia. Claro que o background da minha família é todo rural, meus avós trabalhavam em fazenda, tinham fazenda, meus pais tinham fazenda e durante algum tempo mantiveram. E eu tinha esse interesse por agronomia, o mundo rural, esse mundo rural. E aí que entra o fator sorte. Eu fui extremamente sortudo nesse aspecto, porque eu tive a disciplina de botânica no primeiro semestre do curso de agronomia. E aí entra a figura do professor Riso, José Ângelo Riso, da Universidade Federal de Goiás, né, que era o professor de botânica. E ele, eu me lembro que quando ele entrava com as plantas para dar aula prática, parece que o mundo se abriu para mim. Eu vi plantas na minha frente assim, eu achei a coisa extraordinária. E me apaixonei por botânica de cara e sabia que eu ia estudar a planta. Não tinha ideia o que era, mas meu lance era plantas. Aí depois que terminaram a disciplina de botânica, eu concluí o curso de agronomia, fazendo todas as disciplinas, obviamente, mas já avisando que eu queria ser botânico. Tanto é que quando terminou as disciplinas de botânica, eu pedi para ser monitor voluntário do professor Riso. E ele me acolheu, teve uma importância muito grande na minha vida profissional. Ainda enquanto estudante, eu vim fazer um estágio aqui no Instituto de Botânica, onde a gente está agora no momento. Eu passei um mês de julho de férias aqui com o professor, o Dr. João Matos, que na época era pesquisador aqui. Eu conheci a minha amiga Tatiana Sendulski, que nessa época era a curadora do herbário, e eu a conheci como curadora do herbário. Muito bem. Depois que eu terminei o curso de agronomia, aliás, um pouquinho antes, o professor Riso
dava aulas na Universidade Federal e quando foi criado um curso de biologia na Universidade Católica, ele passou a dar a disciplina de botânica de lá também. E a certa altura ele não quis mais dar aulas lá, e eu estava no 3º ano de agronomia. E ele falou: Tarcísio, eu vou te indicar para dar aulas lá. Falei: professor, eu vou desmaiar na frente dos alunos, como é que eu vou dar aula na universidade? Ele falou: não, você vai dar sim. E me ajudou, tal, me apresentou, e eu dei aulas lá até concluir o curso de agronomia. Era um curso noturno, certamente não eram aulas magníficas, mas eu consegui dar essas aulas. E quando eu terminei o curso, eu prestei concurso para agrônomo na Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás e trabalhei por um ano como agrônomo e continuei as minhas aulas de botânica na Universidade Católica. Nos fins de semana, eles não quiseram abrir mão do meu contrato e nós conseguimos ajustar o horário para o fim de semana. Dava aula durante o sábado, os dias de sábado. Muito bem. Depois de aproximadamente um ano, talvez um pouco mais, surgiu a oportunidade de um mestrado nos Estados Unidos, através da própria secretaria, com bolsa da USAID, United States Agency for... me esqueci, não importa, US Aid. E eu fui para... não havia teste de conteúdo para entrar no mestrado, havia apenas o exame do currículo do aluno, que o meu foi aceito, e tinha que ser aprovado numa prova de inglês. Durante o curso de agronomia, eu tinha feito paralelamente o curso de inglês, aquele curso básico de 4 anos. Isso foi suficiente, eu fui aprovado no teste e fui para fazer o mestrado nos Estados Unidos, na Oregon State University, que fica na cidade de Corvallis, no estado de Oregon, no oeste dos Estados Unidos. Uma universidade maravilhosa. Eu gostei muitíssimo de ter estudado lá, foi um período maravilhoso da minha vida. E esse curso mudou minha vida profissional, né? Lá eu tive contato com as gramíneas pela primeira vez. Até então eu tinha interesse por todas as famílias e eu conseguia entender o que se passava morfologicamente dentro de cada família. Mas as gramíneas eram um mistério e ninguém sabia, ninguém só falava gramínea, gramínea, capim, é difícil, havia alguma coisa. Quando eu falei lá que eu queria estudar gramíneas, houve uma resistência, porque não, a bolsa só 2 anos com a extensão de mais um semestre, então você vai demorar 1 ano para aprender gramínea para depois fazer a sua dissertação, como a gente chama no Brasil, né? Fazer a dissertação de mestrado. E eu, muito determinadamente, resolvi que ia estudar gramíneas e fiz tal. Quando eu terminei, eu ganhei uma bolsa para fazer o doutorado lá. E eu não aceitei porque era um assunto que não tinha nada a ver com taxonomia e eu estava determinado a fazer taxonomia de gramíneas do Brasil. Era o que eu queria, porque durante o período que eu estudei lá, eu estudei pouquíssimo de gramíneas do Brasil. A ênfase era gramíneas americanas, que é óbvio. E eles estavam, na época, com um projeto grande de fazer a flora dos Estados Unidos, e eu teria que estar envolvido nisso. E eu achei que não era correto eu chegar com doutorado no Brasil sem conhecer nada de gramíneas do Brasil. Voltei, fui para Brasília, entrou um grande fator sorte, outra vez na minha vida. Eu sou um cara que profissionalmente tenho muita sorte, o fator sorte sempre me acompanha profissionalmente.
Naquela época estava sendo criado o projeto Flora do CNPq, que era dirigido pelo Dr. Alcides Teixeira, uma pessoa importantíssima na minha vida e que se tornou amigo, ele e a esposa dele, a doutora Biola Couto Teixeira. E eu fiz um concurso lá e passei e integrei então a equipe do programa Flora, que era um programa bem interessante. Ele era híbrido ou tríbrido, tríbrido, porque era um programa do CNPq, mas os pesquisadores eram contratados pela Embrapa e o trabalho era feito na Universidade de Brasília. É por isso que eu falo que ele era tri. Tinha essas três vertentes, né? E no início era bastante estático, era apenas a gente ia encher planilhas, não é? De dados do herbário para montar um imenso banco de dados que nunca se efetivou, mas a ideia era essa. E durante esse período eu fazia o que eu tinha que fazer e voltava para as gramíneas. Foi nessa época que eu comecei a coletar e estudar por conta própria, porque não havia, né, uma estrutura acadêmica para me apoiar. Mas aí eu senti falta de um apoio maior, né, uma sustentação de bibliografia e mesmo de trocar ideias. Foi aí que entram duas pessoas importantíssimas na minha vida, que foram a Tatiana Sendulski, aqui do Instituto de Botânica, e o Alasdair Berman, que era um inglês, que era professor de literatura inglesa e literatura americana na PUC, daqui de São Paulo, e fazia gramíneas como hobby. Era um homem extremamente talentoso e inteligente e se tornou um dos maiores especialistas em gramíneas do Brasil, como hobby. Publicou trabalhos maravilhosos. Muito bem. Eu entrei em contato com eles, eles me acolheram de uma maneira extraordinariamente generosa. Assim que eu enviei uma carta, a Tatiana mostrou para ele e ele pegou o ônibus e foi me conhecer em Brasília pessoalmente. Aí daí nasceu uma grande amizade, uma grande colaboração e nós formamos um time. A Tatiana, o Alasdair e eu. Não publicamos muito juntos. Eu publiquei mais com a Alasdair do que com a Tatiana. Publicamos os três juntos, um único trabalho. Mas trabalhamos muito junto, discutimos muito, a gente se considerava uma família. Quando eu vinha aqui para São Paulo, eu ficava na casa da Tatiana, mas tinha sempre que ficar pelo menos um dia na casa do Alasdair, com a família dele, a esposa, a Laura e o filho Nicolas. Então a gente era um time. Muito bem. Depois de um ano no projeto Flora, e aparece uma outra figura na minha vida, que é o professor Heringer, Ezequias Paulo Heringer, que estavam montando uma equipe de pesquisa para a reserva ecológica do IBGE. E eu tinha completado um ano de contrato na Embrapa. E ele me convidou, ele me seduziu com a possibilidade de fazer o doutorado, porque dentro da Embrapa eu poderia fazer o doutorado, mas havia uma fila, não é? Dependendo dos interesses dos projetos da Embrapa e do ano em que você foi contratado. E ele me garantiu que dentro de 2 anos eu poderia sair para fazer o doutorado. E eu fui para o IBGE, lá eu tive inteira liberdade de montar o meu projeto de pesquisa. Era uma equipe muito boa, havia pessoas que trabalhavam com botânica, nós tínhamos um herbário, havia pessoas muito qualificadas que trabalhavam com zoologia e ainda outros que trabalhavam com ecologia. E a gente tinha um intercâmbio muito bom entre nós mesmos e com a Universidade de Brasília, com o curso de pós-graduação, com os cursos de graduação. Cerca de 2 ou 3 anos depois que eu estava no IBGE,
Então chegou o momento de eu sair para o doutorado. Eu quis fazer no Brasil e escolhi a Unicamp e fiz o contato. Na época era só uma entrevista, não havia teste de seleção. Eu me matriculei no curso e passei a ser orientado pelo professor George Shepard. Excelente professor, excelente orientador, me deu liberdade, eu me sentia totalmente à vontade para discutir qualquer assunto com ele. Ele realmente orientava no sentido de dar direções e não restringir. Ele orientava, indicava caminhos. Eu tive muito prazer de trabalhar com ele, ainda somos grandes amigos. Sou muito grato ao professor George por haver me acolhido, porque não havia ninguém que trabalhasse com gramíneas, né? Ele havia trabalhado no doutorado com ciperáceas, que era a coisa mais próxima, né? Mas ele tinha uma compreensão da botânica muito ampla e foi um excelente orientador. Bem, depois que eu passei a trabalhar na reserva ecológica do IBGE em Brasília, na equipe do professor Ezequias, foi que eu comecei a me envolver com a Sociedade Botânica do Brasil, que é uma instituição que teve uma influência definitiva na minha vida profissional, porque me proporcionou um ambiente acadêmico para se discutir as questões ligadas a todos os aspectos do estudo de plantas. E durante os congressos, que são reuniões de família, os congressos no Brasil são reuniões de família, de amigos, né? Então eu fiz um número grande de amigos durante os congressos, parceiros, e a Sociedade Botânica do Brasil, da qual o professor Heringer era secretário, ela teve essa importância tremenda na minha vida, né? De abrir caminhos, de facilitar, de facilitar os contatos profissionais, mesmo de treinamento de como apresentar trabalhos. Eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fui apresentar, quase desmaiei na frente, morria, tremia. Aí no final, alguns anos depois, eu já dava palestra com toda facilidade. Quer dizer, eu fui treinado dentro da SBB. Durante um período curto eu fui secretário, inicialmente substituindo o professor Heringer, depois numa outra gestão da doutora Mércia Barradas, eu fui secretário dela, com muita honra, e contribuí um pouquinho com a Sociedade Botânica, mas eu não retribuí nem um décimo do que ela fez por mim, profissionalmente. Bem, aí o meu doutorado na Unicamp foi muito tranquilo, a equipe da Unicamp é maravilhosa, os professores, a gente sentia-se em casa, dá vontade de sentar no corredor, no chão e conversar. Então, a vontade que eu me sentia na Unicamp. Não tive dificuldade nenhuma, eu fiz a revisão de um gênero de poáceas, né? Eu não falei no início, mas o meu interesse como área de pesquisa tem sido a família das gramíneas, a família das poáceas, pelas quais eu me apaixonei realmente durante o mestrado. Eu me lembro que durante as primeiras aulas que eu tive de gramíneas, né, já no curso de mestrado, eu ficava tão encantado, estava tão encantado, que à noite eu não conseguia dormir. Eu ficava louco que o dia amanhecesse para que eu tomasse café e pudesse ir para o laboratório, para rever as plantas, que o laboratório ficava aberto, para você poder rever. Eu ficava tão encantado, eu ficava tão envolvido com aquela coisa, achava tão difícil e tão fascinante e tão, que eu, sabe, ficou uma coisa assim de paixão. Foi uma paixão à primeira vista.
E essa paixão perdurou, até hoje eu sou apaixonado. O capinzinho eu deixo abaixo, eu quero ver o que é, tal. Eu considero que eu falo para meus alunos que as gramíneas são nossas colegas de trabalho, né? Mas na verdade eu as considero minhas irmãs, muito mais do que colega, as gramíneas são minhas irmãs. Muito bem. Aí eu fiz esse doutorado, continuei em Brasília, tive convites para ir para várias universidades, não quis, porque no IBGE eu tinha um nicho muito bom. Eu fazia o que eu queria em termos de pesquisa, tinha apoio e tal, então por que sair? E quando o curso de mestrado da Universidade de Brasília foi organizado, foi montado, eles me convidaram, não é? Inicialmente eles não iniciaram com o mestrado, eles iniciaram com o curso de especialização em botânica. Eu já fiz parte daquela primeira equipe, me convidaram para dar um curso de gramíneas, eu montei esse curso tal, e dei esse curso, não sei como foi, mas dei essa disciplina. E depois, quando o mestrado foi criado, aí eu entrei com essa disciplina de taxonomia de Poaceae, e também por essa época eu já havia me envolvido com o latim botânico, que é um instrumento, era um instrumento importante na época, agora já não é tanto, né? Para quem trabalhar com taxonomia. E eu me envolvi com esse latim botânico e passei a dar essa disciplina em várias universidades. Até recentemente, ainda essa disciplina de vez em quando ainda é solicitada pelos alunos, né? Na Universidade de Brasília, eu tive a oportunidade de iniciar a orientação. Iniciei orientando 2 alunos que eu herdei. Eles tiveram problemas com os orientadores, não problemas pessoais, problemas que os professores se desligaram da universidade por razões que eu não me lembro. E eles se viram órfãos e me procuraram. Eu os acolhi, mas para dar um apoio acadêmico. O projeto já estava bem adiantado e eu apenas direcionei para que eles concluíssem. Foram eles o Eduardo Gonçalves, que trabalhou com Arace do Distrito Federal. Ele já estava bem adiantado, eu só o apoiei. E depois a Nájila, que trabalhava com a doutora Terezinha Paviani, que havia se afastado da universidade por razões pessoais, de saúde. E ela fazia anatomia de 2 espécies de Malpighiaceae. Eu apenas apoiei e tal. Em seguida, no mestrado mesmo, surgiu um aluno, o Robson Rodrigues, que fez o estudo das gramíneas de um santuário do Riacho Fundo. Esse foi meu aluno desde o início e eu tive a oportunidade de treiná-lo. Ele agora é funcionário do IBAMA lá em Brasília. Depois me apareceram 2 alunas, uma que era orientanda da doutora Rita de Cássia, lá da Universidade de Viçosa. A aluna é Ana Paula Santos Gonçalves, que estava determinada a estudar bambus, e a professora Rita falou que não podia orientá-la em bambus, mas que poderia fazer uma parceria comigo, e assim foi feito. A Ana Paula depois concluiu o mestrado sob a orientação da professora Rita e minha, e depois ela foi para o Unicamp para fazer o doutorado sob minha orientação. A Ana Paula agora é professora da Universidade Federal de Viçosa. Na mesma época me apareceu uma aluna da Universidade de Brasília, a Renata Correia Martins, que queria estudar palmeiras. Outra dificuldade para mim. Mas eu disse a ela, olha, eu gosto muito de palmeiras. Se eu não estudasse gramíneas, as palmeiras seriam minhas prediletas. Só que eu não sei nada, vamos estudar juntos. Aí estudamos juntos, ela fez um mestrado com as palmeiras do Distrito Federal.
E depois ela entrou no programa de doutorado, insistiu para ficar comigo, eu insisti para que ela procurasse outro e ela insistiu em ficar. E ela concluiu o doutorado ano passado com as Palmeiras do estado de Goiás. Acabamos de publicar um trabalho com uma espécie nova, do resultado da tese dela. Depois disso me apareceu uma outra orientação, dessa vez com o Dr. Júlio Lombardi, da Universidade da Unesp de Rio Claro, né, para orientar o aluno Pedro Viana. Nós orientamos o Pedro, que fez um estudo das gramíneas lá no Parque Estadual de Minas Gerais. E depois também o Pedro resolveu ficar comigo e fez o doutorado comigo sobre bambus, o interesse dele era bambus. Estudou o gênero Aulonemia no Brasil. Eu esqueci de falar, mas a Ana Paula estudou o gênero Colantelia, que são gêneros muito próximos. A escolha foi de propósito. Na época os alunos não sabiam, mas hoje eles sabem porque foram escolhidos esses gêneros. Depois de uns 15 anos trabalhando no IBGE, eu decidi que eu precisava sair para um pós-doc. E eu escolhi os Estados Unidos, onde eu já tinha muitos amigos, e escolhi exatamente o Missouri Botanical Garden, onde eu já havia estado com bolsa do próprio Missouri Botanical Garden, um programa que eles têm chamado May Scholar. Eles haviam me convidado para passar 3 meses lá. E eu gostei muito do ambiente de trabalho. O meu colega, que é o Gary Davids, que é um grande especialista, uma pessoa maravilhosa. E eu eu consegui a bolsa da CAPES e passei 1 ano e meio num programa de pós-doc lá no Missouri Botanical Garden. Foi um playground para mim, porque eu estava no herbário de gramíneas maravilhoso com um colega maravilhoso, que é o Gary Davids, e o Fernando Zuluaga, que é outro especialista, um argentino que se tornou grande amigo meu. E eu podia fazer viagens para Washington para conversar com o Rob Sorenk, que é outro especialista, o Paul Peterson, que são amigos meus de muito tempo. Então foi uma época de grande diversão, porque eu havia planejado tudo muito bem detalhadamente, e eu tinha uma série de coletas que eu tinha realizado no município de Niquelândia, no estado de Goiás, que é uma região de uma flora extraordinária. A região de Niquelândia, ela se caracteriza por ter solos derivados de rochas ultramáficas, né, que são solos ricos em metais pesados, né, como alumínio, o próprio níquel, como o nome indica, Niquelândia, né, cobalto, e são solos que condicionam o aparecimento de uma flora única, uma flora espetacular. Eu havia coletado materiais lá que eu não tinha a menor ideia. Eu levei esse material para estudar lá e, como resultado disso, nós descrevemos 2 gêneros novos, Alto Paradísio e Ophiocloa, e 4 espécies novas do gênero Paspalum, todas da região de Niquelândia. Tudo durante esse período do pós-doc, material que eu havia coletado em Niquelândia e que levei para estudar durante esse pós-doc. Foi um período assim muito prolífico e muito prazeroso, onde eu respirava gramíneas de dia e de noite, de dia e à noite, e assistia a ópera lá na cidade de Santos Luís, que é uma cidade muito musical. E nos fins de semana, ainda em períodos mais longos, ia para o Metropolitan Opera House de Nova York. São as minhas 2 grandes paixões, as gramíneas e a ópera. E então esse período de pós-doc foi muito produtivo. Até hoje ainda os trabalhos ainda têm algumas consequências positivas. Quando eu me aposentei em Brasília, eu vim para o Botânico.
E aqui eu me envolvi com o curso de pós-graduação. Havia uma aluna, uma funcionária do botânico chamada Regina Shirasuna, que tinha muito interesse em fazer mestrado e queria estudar bambus. E não havia ainda iniciado os estudos porque não havia orientação. E eu me dispus a orientá-la e ela entrou no mestrado e fez a dissertação dela sobre os bambus do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que é o local onde está inserido o Instituto de Botânica. Com a dissertação da Regina, completou-se o estudo da flora do parque, que a única parte que faltava a ser publicada da flora de Phanerógamos era justamente os bambus. Então, a Regina completou a sua dissertação. Mais ou menos na mesma época, me surgiu um aluno de iniciação científica. Na verdade, ele apareceu como estagiário voluntário, o Rodrigo Sampaio Rodrigues. E eu estava chegando, então eles me empurraram, este aluno, porque ele estava um estágio voluntário, ele estava concluindo o curso de biologia e queria estudar um pouco de plantas. Tal. Eles me empurraram esse aluno e eu iniciei um estudo com ele, bem simples, e ele é um aluno muito inteligente, muito interessado, dedicado, e ele foi absorvido pela iniciação científica, formalmente fez a iniciação científica, onde ele teve a oportunidade de escolher, de estudar algumas famílias, entre as quais gramíneas. E aí ele decidiu que ele queria fazer mestrado. Concluiu o curso dele de graduação, queria fazer mestrado e, para minha surpresa e minha alegria, ele decidiu que ia estudar gramíneas. Aí ele fez a dissertação dele, estudou as gramíneas de Mogi Guaçu, uma reserva aqui no estado de São Paulo, e agora está matriculado no curso de doutorado. Eu também, como eu fiz anteriormente, eu insisti que ele procurasse outro orientador para ter outra filosofia de trabalho, mas ele insistiu em ficar comigo, então ele está fazendo o doutorado sob minha orientação. Provavelmente ele vai ser o último aluno que eu vou orientar. Bem, gostaria de voltar para a época lá de Brasília, quando eu trabalhava, né? Eu tive a oportunidade de publicar bastante, fiz contato, voltei a fazer os meus contatos com o exterior, que eu já tinha do mestrado, com o pessoal do Smithsonian Institution, do Missouri Botanical Garden, que alguns tinham sido até colegas meus. Eu tinha bons contatos nos Estados Unidos e, através do Alasdair Berman, ampliei os meus contatos na Inglaterra, que ele, sendo inglês, facilitou bastante. Então eu tinha um pé nos Estados Unidos, um pé na Inglaterra e a cabeça e o corpo aqui no Brasil. E isso me deu uma amplitude de trabalho muito grande. Eu comecei a publicar bastante com colegas e ampliei bastante a minha rede de interesse dentro das gramíneas, né? E a Sociedade Botânica me dando esse apoio filosófico e de trabalho e antropológico também, né? Por que não? E muito bem, aí eu trabalhei a minha vida inteira lá, me aposentei, chegou a época de aposentar muito cedo, eu não queria me aposentar. Mas aí havia no horizonte mudanças drásticas para quem não se aposentasse dentro do regime, chamado regime antigo. Havia ameaças burocráticas tremendas de se perder 30, 40, 50% de um salário, que não era lá essas coisas, nem nunca foi. E então, devido a essas ameaças, eu tive que me aposentar. Fui aconselhado pelo departamento de pessoal a me aposentar para não perder meus direitos, né, trabalhistas e tal. Aí me aposentei e fui imediatamente convidado para ser professor visitante na Universidade de Brasília. Fiquei lá durante um ano. Antes de concluir um ano,
talvez, ou um pouco depois, eu fui convidado para professor de uma universidade particular, uma universidade que tinha os cursos de agronomia, de zootecnia e veterinária. Ficava próximo, o campus era bem próximo ao CPAC da Embrapa, que é o centro a Embrapa do Cerrado, né, como se diz popularmente na gíria acadêmica. E eu fiquei 2 anos nessa universidade particular, chamada UPIS, UPIS, e a estrutura bem diferente da Universidade Federal. Havia uma pressão para que os alunos passassem, não se podia reprovar aluno, essa coisa difícil. Eu tenho dificuldade com isso, porque na minha cabeça o aluno tem que aprender, ele não tem que passar. Passar é uma consequência, mas ele tem que aprender aquele conteúdo mínimo, né? E eu achei que era melhor eu me afastar. Eles não queriam que eu me afastasse, mas eu, por decisão profissional, me afastei. E depois, não demorou muito tempo, acho que foi questão de meses, né? Eu fui convidado para professor visitante aqui em São Paulo, com bolsa da FAPESP. Foi um convite maravilhoso, foi um período extremamente agradável, muito produtivo, muito profícuo. E aqui, como eu disse anteriormente, é que eu me envolvi com esses novos alunos, né? Que deram uma repaginada na minha vida profissional. E a bolsa era por 1 ano, né? Essa bolsa de professor visitante. Terminada a bolsa, havia a possibilidade de ser solicitada uma outra bolsa, talvez não necessariamente da FAPESP, mas outra agência de fomento, mas eu não quis. Eu resolvi que eu iria ficar em São Paulo, ia manter o meu vínculo com o curso de pós-graduação, mas sem obrigatoriedade de carga horária de 8 horas. Porque por essa época eu comecei a querer desenvolver outros lados da minha personalidade, da minha pessoa, do Tarcísio, né? Até então era só o Filgueiras, o profissional, o Filgueiras ligado à Poace. Eu queria que o Tarcísio também tivesse uma chance de se expressar. E esse Tarcísio era uma coisa que eu tinha desde menino, que era escrever ficção. Enquanto eu me dediquei à área acadêmica, eu não me atrevi a escrever ficção, porque a pesquisa absorve muito e você tem que estar muito focado sob o ponto de vista técnico e científico. E a ficção não, a ficção é a libertação, você deixa a imaginação. E eu temia que essa ficção contaminasse o meu rigor científico, o meu método científico. Então eu restringi, eu segurei, eu escrevia pequenos contos, pequenas coisinhas e tal, mas nunca eu tive coragem de me lançar numa coisa de mais fôlego. Mas eu tinha essa vontade. Porque eu sempre gostei muito de línguas, do português mesmo. Sempre tive gramáticas na minha sala, eu gostei de estudar gramáticas. Pegava disso, quando eu era menino, eu pegava dicionário, jogava dicionário no colo, né? Aquele dicionário esse dicionário clássico, né, que a gente usa. Eu vivia com ele no colo. Lá em casa meu pai tinha comprado esse dicionário e vivia com ele no colo, né? E então, depois desse ano de bolsa da FAPESP, muito feliz aqui, os colegas me acolheram aqui, fui muito feliz aqui, sou muito feliz aqui em São Paulo. Os colegas me acolheram como se fosse uma pessoa da casa, tive todo o apoio institucional e tenho até hoje da direção, dos colegas, dos alunos, gostam muito de mim, eu gosto muito deles. E resolvi ficar. Eu venho aqui ao Instituto de Botânica uma vez por semana e de vez em quando eu dou um curso na pós-graduação. Tem um curso de Poace que eu dava para pós-graduação. Recentemente esse curso foi unido com o curso da doutora Graça Vanderlei e nós dois vamos dar um curso de monocotiledôneas, em
que eu entro com o capítulo das Croácias no contexto das monocotiledôneas. E ainda creio que ainda está no programa o curso de latim instrumental para botânicos, e eu acabo de fazer a proposta para um outro curso para pós-graduação, que, se for aprovado pelo comitê, vai se chamar English Seminar, que tem o objetivo de preparar os alunos para apresentar seminários em língua inglesa. Isso é uma realidade. Todos os nossos alunos, em algum momento da vida profissional deles, eles vão ter que fazer apresentações em inglês. E é melhor que eles desenvolvam essa habilidade no ambiente acadêmico, em que há um professor para dar as orientações de como apresentar, que expressões usar, com que expressões elegantes, corretas, você inicia uma apresentação acadêmica, com quais você termina, esse tipo de informação. Então, provavelmente, a partir do próximo ano, eu irei dar essa disciplina com a presença de convidados que vão fazer palestras em inglês. Eu vou ser apenas um facilitador. Muito bem. E então, para que o Tarcísio também tivesse uma chance, em 2011, já aqui em São Paulo, eu publiquei meu primeiro romance. Chama-se Tempo de Tarumã, pela editora Outras Letras, uma editora pequena no Rio de Janeiro. Foi publicado e lançado aqui em Goiânia, em outros lugares, e eu tive muito prazer em escrever esse romance. No ano passado, 2014, eu publiquei um livro de contos pela mesma editora, chama-se O Roseral de Henriqueta, uma coletânea de 12 contos. O que se aborda nesses dois romances, né, é a vida rural do interior de Goiás do século passado, entre os anos de 1920 a 1950 no máximo, no meio rural. Todas as minhas histórias se passam no meio rural. Eu uso uma linguagem formal, ou normal, digamos assim, quando o autor está narrando, quando os personagens estão conversando, é a linguagem rural. O aiço, nós foi, nós vai, o homem montou no cavalo e saiu trotando a galope. Esse tipo de contraponto aí entre o que o autor está falando e o personagem. Eu gosto de brincar muito com isso. E gosto muito de termos regionais, eu procuro enriquecer a minha narrativa dando a cor local, usando tudo que tem no ambiente de cerrado. Aí entra a flora, entra a fauna, entra a culinária, entra os costumes, entra toda a vivência que eu tive trabalhando no campo, porque eu trabalhei muito no campo, coletei muito, né? Tive a oportunidade de viajar pelo cerrado todo, acho que praticamente todo esse cerrado, nos sentidos que o Aiden considera. Eu tive o privilégio de trabalhar e coletar, né? Coletei bastante, adoro trabalhar no campo. Bem, e agora, concluindo essa parte do Tarcísio, que continua firme, eu estou concluindo um outro romance, também na mesma linha do anterior, porém com um foco diferente. A gente vai mudando, vai amadurecendo. E engraçado que tanto o Filgueiras, eu noto claramente o Filgueiras do começo dos anos 80 e o Filgueiras agora, claro, é uma trajetória, né? Como também o Tarcísio, o escritor, né, de contos e do romance, e que agora, nesse romance, o romance Tempo de Tarumã é um romance lírico, é uma coisa assim muito, de certa maneira, lírico. Nesse outro romance que eu estou concluindo, já há um drama, já há coisas mais pesadas, já trato de temas mais pesados. Enfim, essas duas vertentes se unem nessa pessoa que sou eu. Eu gosto de literatura,
Ainda sou apaixonado pelas Croácias, continuo ainda tendo alguma atividade, mas cada vez menos. Agora eu quero que meus alunos façam essa parte, eu os apoio, quero que eles agora, eu faço questão de não ser primeiro autor agora em mais nenhum trabalho, eu quero que eles sejam os primeiros autores, eles é que devem pegar carona na minha experiência, não eu pegar carona, usá-los para fazer trabalho para mim, eu não preciso mais. Eu quero que eles se apoiem em mim para fazer trabalhos melhores do que eu fiz. Eu creio que eles todos vão fazer. Eu tive muitos poucos alunos, porque por não ter uma carreira na universidade propriamente dita, eu não tive muitos alunos. A outra razão é porque realmente o número de candidatos que se apresentam para estudar gramínea são poucos, naturalmente, parece que é isso, né? Mas todos que se apresentaram para estudar comigo, todos foram pessoas especiais, todos alunos muito bons, pessoas que eu me considero privilegiado de ter como orientá-los. Não me deram trabalho nenhum, me deram muito prazer, eu só oriento bem de leve e eles seguem o caminho deles. Eu não coloco um aluno na forma, eu dou umas orientações de caminhos, eles escolhem o caminho deles, eu vou orientando. Às vezes eu podo um pouquinho, porque é obrigação, mas não tolho, eu não coloco numa forma. Enfim, é isso.